Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre as séries finalizadas de 2020. Bora lá? Então, gente, ainda nessa vibe aí de retrospectiva, né, do ano passado, como eu disse, ano passado a gente teve, né, várias coisas aí que foram positivas relacionadas à leitura, pelo menos, né, a gente tinha que ter alguma coisa positiva no ano. E eu refinalizei aí um total de 12 séries no ano passado, né, literárias, e eu tô aqui pra fazer um balanço geral pra vocês, falar o que é que eu achei dessas séries, como é que foi essas conclusões, de uma maneira bem breve. Antes da gente começar a falar sobre a série, só dando aqueles avisos de sempre, então né, eu já vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, pra já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo também e me seguir em todas as minhas redes sociais, tá? Lembrar também que os links dos livros que eu falar por aqui, eu vou deixar aqui todos os links de compra da Amazon no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. E o link de compra geral na Amazon também vai estar aqui embaixo, caso vocês não queiram comprar um desses livros, mas queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa, vocês podem estar comprando pelo meu link também, certo? E o link de assinatura do Kindle Unlimited para vocês testarem 30 dias grátis. Se vocês gostarem, vocês podem continuar. Não gostarem, vocês podem cancelar a qualquer momento, ok? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E a primeira série finalizada de 2020 foi uma duologia, na verdade, que é a duologia Carve the Mark, da Veronica Roth, né? Eu já tinha lido Crave a Marca ano passado e desse ano li o Destinos Divididos, né, que foi o Fates Divide. Eu li em janeiro, né, foi um dos 12 livros para ler em 2020. E eu tava querendo muito ler esse livro, eu tinha gostado bastante de Crave a Marca em 2019 quando eu li. Foi uma surpresa muito boa, porque a minha relação com a Veronica Roth não é assim das mais maravilhosas, porque eu não sou lá um grande fã de Divergente, por exemplo. Então eu não tinha tantas expectativas para Crave a Marca quando eu fui ler e acabei me surpreendendo positivamente. É uma duologia de ficção científica da Veronica Roth, ele vai trabalhar alguns assuntos bem legais aqui. É um planeta diferente, dois povos que estão constantemente em guerra, porque são dois povos que vivem no mesmo planeta, só que esse planeta só reconhece um desses povos, né, como realmente governantes ali. Então a gente tem uma tretazinha ali, uma guerra entre esses dois planetas. A gente tem dois protagonistas aqui, o Akos e a Syra. Cada um deles vem de um desses povos diferentes e eles vão acabar meio que tendo que se relacionar de uma forma muito peculiar aqui por causa de um sequestro que vai acontecer no início dessa história, né? Eu não posso falar muito mais para não dar spoiler para vocês, mas a gente tem também um sistema de magia, vamos dizer assim aqui. Não é bem uma magia, né? Já que é uma ficção científica, mas vai trabalhar um pouco uma corrente de força que tem ali ao redor daquela galáxia, como se fosse a força do Star Wars, sabe? Foi uma duologia que me surpreendeu muito, eu achei muito legal esses dois livros. Essa conclusão também foi uma conclusão bem satisfatória. Os dois livros já estão publicados aqui no Brasil, eu acho que pela Roku, mas não tenho certeza. E eu acho que é uma duologia que super vale a pena. São só 2 livros, então você consegue finalizar rapidinho. São protagonistas legais, tem um plot interessante, tem um mundo muito bem construído. Então acabou que a Veronica Roth me conquistou muito mais nessa duologia do que ela me conquistou com Divergente. A segunda série que eu finalizei, também de ficção científica, e vocês já me ouviram falar dela aqui algumas vezes no canal, foi a trilogia Tempest, né? Eu li o Time Storm esse ano, da Julie Cross. Eu já tinha lido os 2 livros em 2019, os 2 anteriores, e aí eu peguei o terceiro para ler em janeiro também desse ano e finalizei mais uma trilogia. Essa aqui é uma série que também me surpreendeu muito, porque eu não esperava absolutamente nada dessa série, tá? Porque eu comprei o box porque ele tava R$20 na Black Friday de 2019, e aí eu comprei só porque exclusivamente estava barato. E aí eu fui ler sem nenhuma expectativa, porque eu nem escutava ninguém falar, ninguém nunca fala sobre essa trilogia aqui, né? É uma trilogia um pouco mais antiga, então já meio que morreu mesmo por aqui pelo Brasil. Mas eu escutei, eu peguei pra ler e eu me surpreendi muito. Essa aqui vai falar um pouco sobre uma vibe de viagem no tempo. Então aqui a gente tem um protagonista que ele descobre que ele consegue viajar no tempo e ele começa a fazer alguns experimentos com um amigo dele, né, pra saber testar os limites. Ele descobre que ele só vai até 2 dias no passado, ele descobre que as viagens no tempo dele não interferem em nenhum acontecimento do futuro. Só que aí um certo dia, né, ele tá com a namorada dele em casa. Essa casa deles é invadida e a namorada dele é assassinada na frente dele. E ele, num desespero, né, ele acaba saltando no tempo e ficando preso 2 anos no passado. E ele descobre que essa viagem no tempo que ele fez agora é um pouco diferente e que agora ele consegue interferir no que acontece no futuro. Então ele vai fazer de tudo agora, né, pra conseguir mudar o futuro da namorada dele e conseguir entender também, né, o que é que acontece, por que que ele tem esse poder, o que é que está acontecendo nesse mundo. Existe uma organização secreta aqui do governo também, é muito legal, gente. Eu super recomendo que vocês leiam essa trilogia, né, deem uma chance. Vocês ainda acham os livros para vender aqui, normalmente está sempre baratinho, então eu acho que super vale a pena vocês conferirem. A terceira série finalizada de 2020 foi The Folk of the Air, né, que é a série do Povo do Ar. Eu acho que a tradução ficou O Povo do Ar, da Holly Black, né? Eu li A Rainha do Nada em fevereiro desse ano.
Aqui no Brasil já lançaram os 3 livros, né? A galera acabou lançando a Rainha do Nada, eu acho que em novembro, foi dezembro do ano passado, então você já tem a trilogia inteira aí pra vocês lerem. Foi uma trilogia que eu também me surpreendi bastante, eu também gostei muito. Tem uma pegada política aqui bem forte, que eu não esperava que tivesse, eu esperava que fosse mais voltado para a fantasia, mas acaba que a fantasia aqui nesse livro ele fica um pouco mais de plano de fundo, o sistema de magia, o mundo das fadas, né? Aqui a gente tem realmente muito mais maquinação política como plano principal. O que eu gosto muito de maquinação política, então pra mim foi algo super agradável. Esse livro especificamente não é o meu favorito da trilogia. Eu acho que o meu favorito é o segundo, o Rei Perverso. Eu gostei muito do Príncipe Cruel também. E esse aqui é um livro bom, tá? Não levem a mal o que eu tô falando. Não tô dizendo que é um livro ruim. É um livro legal. Porém, eu acho que o final dele aconteceram algumas coisas que foram muito fáceis pra conclusão dessa história. Acho que o livro poderia ser um pouco maior, não ia matar ninguém. Ele tem um livro super curto, ele mal tem 300 páginas. Eu acho que ele tem 300 páginas de história mesmo. Então, tipo, ele é um livro super curto, ele podia ser um pouco maior para desenvolver um pouco melhor esse final. Então acabou que o último livro não foi tão maravilhoso, mas ainda assim foi um livro legal e eu super recomendo essa trilogia. Depois disso, eu finalizei a série do Príncipe Cativo, da C.S. Pacat. Eu até falei um pouco sobre esse livro aqui também, quando eu falei dos melhores do ano, se não me engano. Né? É uma conclusão que eu também gostei bastante. É que é uma série de fantasia medieval, né? Então aqui a gente vai lidar também muito com trama política, com 2 reinos aqui maquinando um contra o outro, de um sistema de escravatura que é muito interessante, 2 personagens principais que são muito peculiares, né? É uma série com bastante representatividade também, é uma série que trata esses assuntos com muita naturalidade, na verdade. Então isso foi algo que me conquistou bastante nessa série também e que eu super recomendo. Não vou me prolongar muito porque eu já falei dele em outro vídeo. Depois disso eu finalizei mais uma trilogia, né, que também estava na meta de finalizar no meus 12 para ler em 2020, que foi a saga da Conquistadora de Kirsten Wright. Eu li A Senhora do Fogo esse ano. Os 2 outros livros eu tinha lido em 2018, então já tinha um certo tempo que eu tinha lido os 2 primeiros livros, mas eu tinha gostado muito e eu sempre ficava adiando, queria ter lido em 2019, não deu, acabei lendo em 2020, né, O Senhora do Fogo. É uma conclusão que também foi muito satisfatória pra mim. Eu achei acompanhar a jornada desses personagens foi muito incrível. A escrita da Kirsten Wright é muito legal. A ambientação histórica que ela faz por trás desse mundo aqui também é muito legal. Acompanhar a Lada como protagonista, o que você sabe que ela vai se tornar, porque isso aqui é uma ficção histórica, então vai acompanhar meio que a história do Vlad Dracul, só que vai meio que, né, mudar o gênero dele pra uma mulher. A gente sabe mais ou menos o caminho que isso vai seguir, né? Pra quem conhece um pouco da história, pelo menos, eu já sabia mais ou menos o caminho que isso ia seguir. E eu queria ver como a autora ia desenrolar a história pra chegar nesse caminho, e foi muito legal ver isso. O Radu também, que é o nosso outro protagonista, é um dos personagens incríveis que essa autora já criou. E eu fiquei muito satisfeito com essa trilogia. Acabou ela, eu confesso que eu fiquei com um apertozinho assim de saudade no peito, e porque foi uma jornada muito grande e os personagens eram muito queridos pra mim e eu fiquei um pouco triste quando acabou, mas é uma trilogia que eu recomendo muito pra todo mundo. A próxima série que eu finalizei foi a série Fim dos Dias, né, da Susan E. Eu reli o primeiro livro esse ano, e aí depois eu li mesmo o segundo e o terceiro. Eu reli o primeiro por quê? Porque eu não lembrava nada dessa história, tá? Eu não fazia a mínima ideia do que acontecia nesse livro, porque eu tinha lido ele em 2018 também, só que por alguma razão ele fugiu da minha mente, tipo, total, eu tinha esquecido tudo da história desse livro. Então eu tive que reler ele pra poder engatar na leitura do segundo e do terceiro. É uma trilogia que eu gostei bastante também, é uma trilogia assim bem padrão, né? Então hoje em dia talvez ela nem funcione mais tão bem com todo mundo, porque ela tá bem naquela pegada romance sobrenatural, entre aspas. Eu vejo ela um pouco mais como uma distopia também, né? Então nesse mundo aqui aconteceu algo, né, que ninguém sabe necessariamente por que isso aconteceu, mas os anjos chegaram na Terra meio que para um juízo final, né? E aí a raça humana está sendo extinta, os anjos eles estão tomando o controle desse mundo, né? E a nossa protagonista aqui, ela tá só querendo sobreviver, né, com a mãe dela e com a irmã. E vai acontecer uma coisa no início dessa história, que a irmã dela vai ser sequestrada e ela vai ter que trabalhar junto com um anjo que meio que caiu para conseguir recuperar a irmã dela e conseguir sobreviver, né? É uma trilogia que foi bem legal, eu gosto muito da narrativa do autor, acho que foi muito divertido. Acho que a protagonista dessa série também é uma protagonista diferente dos outros romances de fantasia que a gente está acostumado. Ela é uma protagonista mais forte, ela é mais decidida, ela vai mais atrás do que ela quer, ela é menos insuportável do que a maioria dos protagonistas, então foi algo que contou positivamente também, e no final o saldo final, né, da trilogia foi positivo. Próxima série que eu finalizei aqui pra vocês, eu nem vou me prolongar muito sobre ela, porque eu também já falei bastante, é A Rebelde do Deserto, da Erin Hamilton. Eu li os 3 livros da Rebelde do Deserto esse ano, já falei sobre eles várias vezes aqui no canal, então não vou me prolongar muito, né? É só que vocês saibam que é uma trilogia que eu amei, eu me apaixonei pela escrita da autora, eu adorei esse mundo, eu adorei os personagens. Tinha muito tempo que eu não via uma série que me fazia torcer pelos personagens como essa que fez, né, me apegar a todos eles. Então foi
uma surpresa muito boa pra mim. Eu já imaginava que eu ia gostar porque todo mundo falava bem, mas eu não imaginava que eu ia amar tanto essa trilogia e que eu ia querer ler tudo que a autora já escreveu na vida, porque eu amei essa história e esses personagens. A próxima série finalizada também é uma duologia. Eu também já falei um pouco dela aqui, também não vou me prolongar muito, que é a duologia Dinastia de Ladrões da Mary Pearson. Essa aqui é uma série spin-off das Crônicas de Amor e Ódio, então se você já leu lá The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e The Beard of Darkness, você pode ler isso aqui tranquilamente, mas também sem pegar spoilers. Você pode ler isso aqui sem ler as Crônicas de Amor e Ódio? Pode também, só que você vai pegar spoiler, tá? Então se você quer ler as Crônicas de Amor e Ódio, eu recomendo que você leia as Crônicas de Amor e Ódio primeiro. Essa aqui é uma duologia que pra mim foi muito superior. Eu tinha meus problemas com as Crônicas de Amor e Ódio, eu não gostava tanto daquela trilogia. Tinha algumas coisas ali no final da série que eu acho que realmente não funcionou muito bem. A autora acho que conserta muito isso aqui na duologia, e não que ela conserta os acontecimentos do outro livro, tá? É porque eu acho que a escrita dela melhorou, ela evoluiu um pouco como autora nesses livros, ela tem construção de personagens, de história que fazem mais sentido nessa história do que fizeram, né, nas Crônicas de Amor e Ódio. Também é menos enrolado, porque é uma duologia e não uma trilogia, então eu super recomendo. Os dois livros também já foram publicados aqui no Brasil pela Dark Side. Próxima série finalizada, também já falei dela bastante aqui, então não vamos prolongar, que é Off the Game, da Nora Sakavic, né, que é a série de... não sei dizer se é um YA, eu vejo mais como um New Adult, eu não tenho certeza como é que ela é classificada, na verdade, porque ela não é uma série jovem, necessariamente, né? É uma série que vai falar sobre um esporte fictício, porém o foco da história realmente é nos personagens, no desenvolvimento deles, né? A gente tem muitos personagens muito complexos nessa série, basicamente é nosso protagonista, né? Ele tá fugindo do pai dele, que é um grande criminoso aí, super conhecido, ele tá há 10 anos, mais ou menos 8, não sei, ele tá fugindo do pai dele, né, pro pai não encontrar ele, e ele acaba, né, se envolvido num time aí de um esporte que é o chamado X, que é esse esporte fictício, e ele acaba, né, entrando nesse time, algumas coisas acontecem e fazem que ele aceite entrar nesse time, e o rosto dele volta pras telonas, porque ele começa a participar de um esporte super famoso, né, e tem o desenvolver da história desse personagem, todos os outros personagens do time dele, que é um time de desajustados. Tinha gente que vivia nas ruas, tinha gente que tinha problema com drogas, problemas psiquiátricos, então tinham vários problemas sociais envolvidos ali nesse grupo de pessoas, e durante a trilogia vai desenvolvendo, né, a história de cada um deles, os problemas que cada um desses teve, os traumas de todos eles, e o relacionamento desses personagens vai se desenvolvendo no decorrer da trilogia. É uma trilogia que eu gosto muito, já recomendei várias vezes pra vocês. O e-book é gratuito na Amazon, então vocês podem ler, porém só tem em inglês, então infelizmente ele não foi traduzido. Ele ia ser traduzido aqui por uma editora ano passado, acabou que a editora desistiu, né, os direitos voltaram para o autor, então a gente não sabe mais se ele vai vir pro Brasil, mas eu recomendo muito pra vocês. Penúltima série finalizada, e também não vou falar quase nada dela, é Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu li O Poço da Ascensão e O Herói das Eras esse ano, amei essa trilogia, não tenho mais o que falar sobre ela pra vocês, então já vou passar pro próximo, porque vocês não devem me aguentar mais ouvir falar de Brandon Sanderson. E a última série finalizada nesse ano, né, e também não menos importante com certeza, foi a série das Provações de Apollo, do Rick Riordan, né? Eu li A Torre de Nero agora em dezembro, né? No mês de dezembro, e eu gostei muito dessa conclusão. Eu acho que teve uma vibe assim, finalizou com chave de ouro essa história, com certeza. Tem uma vibe realmente de encerramento para essa história. Para quem não sabe, esse aqui, né, é o último livro que vai se passar dentro de uma série no acampamento Meio Sangue, ali na mitologia greco-romana, né? Então acabou pro Rick Riordan realmente. Talvez ele lance livros únicos, né, pontuais, mas ele não vai lançar mais grandes séries como teve Percy Jackson, Heróis do Olimpo e agora Provações de Apollo. Então esse livro aqui ele serviu para dar um encerramento para esses personagens que a gente conhece há tantos anos, né? Então isso traz uma nostalgia de certa forma, né? Eu acompanho Percy Jackson já faz mais de 10 anos, né, que eu comecei a ler essa história. Então eu tinha um apego muito grande com esse mundo, eu tenho um apego muito grande com esses personagens. Eu acompanho Heróis do Olimpo também há praticamente 10 anos, então é uma série que me cativou muito, eu gosto muito do desenvolvimento da história, mitologia, né? É algo que me traz uma nostalgia muito grande, então finalizar aqui me trouxe uma satisfação e ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu sei que já estava no momento de finalizar, estava na hora realmente de acabar, são muitos livros, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste por ter acabado, porque eu queria estar mais perto dos personagens que eu gosto, né? E esse livro ele fez um bom trabalho em encerrar a história do Apollo, né, que foi um protagonista incrível nesses 5 livros, encerrar a história que estava por trás, né, o enredo principal, né, que para o Apollo voltar a ser um deus, realmente ele conseguiu finalizar essa história, e ao mesmo tempo no final ele trouxe um mimo para os leitores, né, e ele conseguiu dar um encerramento para aqueles personagens que a gente já conhecia das outras séries, então meio que vai dando uma retrospectiva para cada personagem, a gente vai entendendo o que é que eles estão fazendo agora e como é que eles estão vivendo, e o bem merecido, né,
final que eles estão tendo aqui. Eu achei incrível o final dessa série e eu não tenho do que reclamar do Rick Riordan. Então é isso, pessoal, essas foram as séries que eu finalizei no ano de 2020, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Já deem um like se vocês gostaram, deixem nos comentários as suas opiniões sobre essas séries, se vocês já leram, se vocês não leram, têm interesse de ler, o que é que vocês acham das minhas opiniões sobre isso. Já se inscreva também no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me sigam no Instagram, que é JuniorAndrade48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!